Flávio Bolsonaro, vou ganhar de lavada, não sei o que lá. Aí, meu amigo, a coisa começou a complicar, né? A coisa começou a ficar mais estranha. Que, ó, surra na direita não vai ser uma surra tão grande assim, não. Segundo o pessoal, a situação está complicada. E o problema que a gente tem é a falta de palanques em São Paulo e Minas Gerais. O Lula não tem candidatos competitivos nem em São Paulo nem em Minas Gerais. Isso faz diferença para ele, tá? Lembra, São Paulo e Minas Gerais são estados-chave na eleição presidencial. E se você não tem um candidato seu nesses estados, é difícil ter palanque. Você gera problemas, tem dificuldade de trazer votos, né? Isso pode ser uma coisa muito ruim, o Lula está desesperado com isso. A situação está tão grave que, olha só, parlamentares estão estudando mudanças nas regras de nomeação ao STF. Aí você fala, Peter, mas o que isso tem a ver, cara? Não tem a ver nada. Não, sabe qual é o objetivo dessas mudanças aqui? Dificultar que o próximo presidente nomeie ministros do STF. É exatamente. O próximo presidente, que tudo leva a crer será de direita, será o Flávio Bolsonaro, vai ter mais dificuldade para nomear ministros do STF no governo dele. É isso que eles estão querendo. A disputa já ficou essa. Já estão contando com a derrota do Lula. Essa é a verdade. Vamos entender essa história aqui. E obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Vamos começar pelo começo aqui, né? O Lula estava todo feliz da vida. Aliás, o pessoal da esquerda, Flávio Bolsonaro já ganhou, já é Lula 4 e coisa e tal, né? Só que as pesquisas, vocês estão vendo, né? As pesquisas tá só o Flávio subindo, só subindo. E bem dizer, nem começou a pesquisa ainda, né? Nem começou a eleição ainda, a campanha de verdade não começou ainda, né? E, mas o Flávio tem uma rejeição muito grande, nunca vai conseguir superar o Lula. Mas a rejeição do Flávio já caiu 5 pontos percentuais desde que ele foi anunciado candidato. Então o pessoal do Lula começou a ficar preocupado, né? Já, isso aqui em dezembro, isso aqui é lá em dezembro ainda, tá? Essas duas aqui, tá? Aqui o pessoal falando que, olha só, essa surra na direita que o Lula falou que vai dar uma surra na direita esse ano, que vai ganhar tudo, vai ganhar o Senado, vai ganhar a Câmara, vai ganhar a presidência de novo, não sei, essa surra tá ficando difícil, meu amigo. E um sintoma de que essa surra tá ficando difícil é justamente o fato de que o Lula não consegue gente para concorrer em São Paulo e em Minas Gerais. Tá aqui, a grande preocupação do Lula nesse momento é essa. Falta de palanque em São Paulo e Minas Gerais. Não existe nenhum candidato ligado ao Lula para disputar o governo de Minas, né? Aqueles idiotas que tinham lá em Minas, em Pimentel e não sei o que lá, fizeram tanta corrupção e coisa tal que não tem nenhuma chance lá em Minas, né? O Zema não vai concorrer esse ano, né? O Zema ficou em cima do muro em 2022, que foi uma pena. Se ele tivesse apoiado abertamente Bolsonaro, teria sido muito melhor para o Bolsonaro, mas enfim, né, o passado é o passado. De qualquer forma, o Zema tende a indicar o cara do PSD lá, que é já é da chapa dele, é vice dele lá. Bom, tem discussão aqui que o Zema vai indicar lá em Minas, mas não vai ser ninguém ligado ao Lula. O Lula não tem um candidato em Minas Gerais. Mas o pior, o mais vergonhoso é São Paulo, né? O Haddad vai sair do Ministério da Fazenda esse mês, tá? Já decidiu que vai sair, né? Falou, já está dando entrevista em tom de quem está saindo, né? Esse mês de janeiro, né? Nós estamos no dia 20, ou seja, faltam alguns dias aí para terminar o mês de janeiro, né? O Haddad está dizendo que vai sair esse mês ainda. Vamos ver, tomara que sim, né? E vai tentar emplacar o atual secretário executivo no lugar dele lá no governo, né? Enfim, essa é a situação lá em São Paulo. O Haddad vai sair. E uma das coisas que o Lula queria é que o Haddad fosse candidato ao governo de São Paulo. Por quê? Porque aí o Lula teria um palanque em São Paulo, né? O Haddad sabe que não vai ganhar do Tarcísio. Tarcísio vai ganhar São Paulo com muita facilidade. É muito pouco provável que tenha qualquer problema para o Tarcísio em São Paulo. Então quem disputar contra o Tarcísio vai perder. Aí, ou seja, é o caso que acontece tanto com o Haddad quanto com o Alckmin. O Lula também cogitou do Alckmin, né, que agora é cupincha dele, que agora é um capachinho lá, obediente do Lula, né? Houve uma época que o Alckmin se dizia oposição. Vocês lembram dessa época, meus amigos? A época que o Alckmin xingava o Lula, dizia que o Lula era ladrão. Agora o Alckmin ele é um tenente obediente do Lula, que obedece às ordens dele. Mas, bom, não todas as ordens, essa ele não obedeceu, né? O Lula queria que ele fosse candidato em São Paulo, ele não topa. O Haddad talvez saia para o Senado em São Paulo. Para o Senado ele tem chance de ganhar, né? Ou seja, seria uma maneira dele ganhar a eleição, ter um cargo aí de senador por 8 anos e coisa e tal, e ajudaria o Lula, sem dúvida alguma. Mas o Lula quer alguém candidato ao governo de São Paulo, e não tem esse nome. Ninguém do PT tem nenhuma relevância lá em São Paulo. A ponto, o Lula está pensando em botar o Boulos de novo, que já perdeu da outra vez, vai perder de novo certamente, né?
Aqui, ó, Lula foi para cima de Haddad por candidatura em São Paulo, dizem fontes. O Lula tá enchendo o saco do Haddad. Mas para pensar, pro Haddad é uma porra de uma sacanagem, porque ele vai ter que concorrer a governador sabendo que vai perder, né? Mais uma vez, vai ser o quê? A quarta, quinta vez que o Haddad perde em São Paulo? Né? Perdi até a conta, né? Aqui, ó, Haddad diz que não pretende disputar eleições em 2026 e resiste à pressão do PT. Não quer disputar nenhuma eleição. Nem para o Senado, o que é bom para a gente, porque ele para o Senado seria competitivo lá em São Paulo, e nem para o governo, que para a gente seria bom ele disputar o governo, porque ele ia se ferrar e não ia ter nada mesmo, né, e não tinha chance nenhuma. Né? Mas, de novo, para o Lula é importante ter um candidato forte em São Paulo, para participar dos debates, para falar a favor do Lula, para falar a favor da esquerda, mesmo que perca a eleição para São Paulo, né, vai fazer o papel ali de defender o governo Lula na eleição de São Paulo. Do jeito que a coisa tá, arrisca não ter ninguém. Ou melhor, vai ter um candidato lá irrelevante do PT, vou botar, sei lá o que Tato que tem lá, de vez em quando ele candidata a algumas coisas lá em São Paulo, né? É totalmente irrelevante, ninguém vota naquele cara, mas enfim, vamos botar o cara lá para, né, ter alguma coisa. E essa é a preocupação do pessoal. O Alckmin não quer também. Por quê? Porque o Alckmin sabe que vai perder também, porra. Olha que vergonha perder pro Tarcísio também. Quem também tá fazendo muita campanha contra o Tarcísio é o Zé Dirceu, tá? O Zé Dirceu, vocês sabem, é o grande estrategista do Lula agora, né? Voltou a ser estrategista do Lula. E ele tá percebendo esse fator. O Tarcísio tá muito forte em São Paulo. O Tarcísio tá ganhando de todo mundo. Então o Zé Dirceu está tentando derrubar o Tarcísio para ver se consegue convencer ou o Alckmin, ou o Haddad, ou a Simone Tebet. Cara, estão falando com a Simone Tebet, cara. Tem ideia disso? A Simone Tebet não tem chance nenhuma em São Paulo. Vai ser candidata nanica lá em São Paulo, né? Mas enfim, a importância do Lula é ter um candidato pelo menos, ter alguém pelo menos para disputar por ele lá em São Paulo, né? E aí o Zé Dirceu está tentando bater no Tarcísio de Freitas para diminuir um pouco a vantagem do Tarcísio, né, para ver se consegue alguma entrada nisso daí. Minas Gerais também é a mesma coisa aqui, ó. Por Minas Gerais, Lula fará uma última ofensiva sobre o Pacheco. Lula quer que o Pacheco seja o candidato dele em Minas Gerais. Eu não sei o que o pessoal está achando, se acha que o Pacheco vai ter chance em Minas Gerais, né? Mas, de novo, eles querem ter um candidato competitivo, mesmo que não ganhe, para ficar lá enchendo o saco, elogiando Lula e não sei o que lá. E, de novo, né, o Pacheco não tem mais nada, acabou a vida política do Pacheco, né, enterrou, né, acabou completamente, não tem mais nenhuma chance. Ele saindo do Senado agora, ele não vai se reeleger de jeito nenhum, porcaria nenhuma, e também não tem mais nenhuma chance de ir para o STF agora, a última chance que ele teve foi essa, então já era a vida política do Pacheco, né. Aí ele pode sair e candidatar lá, pelo menos vai ganhar um dinheirinho, né, porque sabe que campanha dá dinheiro, não sei se vocês sabem disso, né, o pessoal ganha dinheiro ali, né, esses candidatos a cargos altos, tá? Candidato a deputado, vereador, perde dinheiro, mas candidato a governador, prefeito e coisa e tal, ainda mais quando é uma coligação poderosa como o PT, ganha dinheiro, tá? Então, ele pode tirar algum, fazer algum nome lá e pronto, né? E não é só em Minas e São Paulo, não, tá? Em Pernambuco também parece que o PT tá com uma briga grande lá com a Raquel Lira e o João Campos lá, né? Que são dois nomes muito fortes da esquerda lá em Recife, né? E os dois querem concorrer a governador de Pernambuco, ou seja, tudo bem que é uma briga que não vai dar tanto problema para o Lula quanto as outras, mas não deixa de ser problema, porque vai ter um monte de gente brigando com um monte de gente, arrisca ele perder apoio de uma galera nisso daí. Então essas coisas realmente estão preocupando o Lula. A ponto do pessoal estar falando nessa regra nova aqui, ó. Parlamentares articulam mudanças em regras de nomeação do STF. Olha só o que diz o pessoal aqui, ó. A proposta, segundo os parlamentares, não possui ligação direta com as dificuldades do Lula para aprovar o Bessias. Né? O Bessias enfrenta a resistência da oposição, que o classifica como homem do Lula e da Dilma, quadro ideológico do PT, então a oposição não vai querer votar no Bessias. Mas fora isso, eu já falei para vocês agora, depois de passar desse tempo, que o Alcolumbre já foi domesticado de novo, já foi amansado, o Alexandre de Moraes já foi amansado de novo, então agora, no final das contas, eu acredito que o Bessias vai passar com certa facilidade, infelizmente, tá? Não gosto do Bessias não, mas acho que vai passar. Então, só que aqui, ó, o que está acontecendo? O impeachment de ministro do STF agora precisa de 54 votos para fazer o impeachment de ministro do STF, né? Então qual que é a lógica deles, né? O Gilmar recuou na maior parte, mas manteve a exigência de 54 votos para abertura de pedidos de impeachment contra ministros, substituindo a maioria simples que era até então, né? Aí a lógica do pessoal é, se for para aumentar o número de votos exigidos para abrir o impeachment contra ministro do STF, tem que aumentar também a aprovação de indicação, disse um senador para o jornal o Globo. Então, se é 54 votos para tirar o ministro do STF, tem que ser 54 votos para entrar no STF também. Então, essa é a proposta deles, dificultar a colocação de alguém no STF, né?
Aqui, ó, nos bastidores do Supremo, ministros interpretaram a medida de Gilmar Mendes como uma precaução diante das eleições de outubro, porque eles imaginam que a direita vai fazer muitos senadores e podem fazer impeachment de ministros do STF. Eu não sei não. Lembra que toda essa história aqui, esse aumento do número de votos para fazer impeachment, veio antes do escândalo do Banco Master, desse escândalo do Alexandre de Moraes, essas coisas todas, né? Ou seja, o Gilmar Mendes já estava sabendo dessas coisas todas, que é da merda, e sabia que a chance de ter um pedido de impeachment virou real agora. De novo, eu não acredito que vai ter nessa legislatura do Senado, tá? Mas realmente ficou mais fácil agora, né? Um senador disse que a proposta dificultará futuras indicações da direita ao STF caso Lula perca as próximas eleições. Então repara qual que é a preocupação deles aqui, tá? A preocupação deles, no final das contas, é dificultar a vida da direita. Vai ganhar o Flávio Bolsonaro, eles querem dificultar que o Flávio Bolsonaro indique pessoas muito à direita. Por quê? Ele vai ter que indicar alguém que seja bem centrão mesmo, que seja bem... né, para poder ser aprovado pelo STF. Ter 54 votos é mais difícil do que ter 41 votos, né? Então, essa é a preocupação deles. Olha como é que eles estão jogando essa parada, né? Pior que eles vão perder do mesmo jeito. Eles estão preparando isso daqui exatamente caso o Lula perca a eleição. Eles querem dificultar para o próximo presidente indicar ministros que sejam muito à direita. Eles querem os ministros amigos da esquerda. É lógico que eles querem. Só que, lembra, a oposição vai fazer também muitos senadores. Talvez faça os 54, talvez consiga aprovar do mesmo jeito, sem problema nenhum. Repara como é que a preocupação deles já estão começando a montar um cenário para dificultar a vida do próximo presidente, mais do que tentar ganhar a eleição. O Lula estava pensando em dar um golpe, conseguir continuar no poder com um golpe. Já viu que com o Trump ficando contra isso, não tem mais como fazer golpe. Mas, é lógico, vai tentar atrapalhar o máximo que puder o próximo presidente, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?